E aí galera, hoje foi dia de coletiva aqui no Ceará. Foi o Kaique quem esteve ali, o volante, né? Aqui no Ceará ele virou Kaique Gonçalves, né? Em outros clubes ele não tinha sobrenome. É incrível como aqui opera o reino dos dois nomes para os atletas de futebol. Mas talvez seja uma questão que facilita o clube, se um dia ele for, com o investimento que fez no jogador, se desfazer do atleta, ou o interesse de outro clube no atleta, fica mais fácil identificá-lo por conta do segundo nome. O fato é que os outros clubes pelo Brasil não fazem muito isso, mas aqui no Ceará isso tem sido feito com praticamente todos os jogadores. E foi assim que o Kaique virou Kaique Gonçalves. O Kaique passou por um período de contusão. Vocês lembram que ele vinha sendo muito utilizado pelo Mourinho, às vezes como volante, às vezes como lateral, mas ele teve um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, ficou fora da primeira partida contra o Sport, ele até lembrou isso, você via no rosto dele que ele lembrava com certa lamentação dessa situação, mas acabou ficando recuperado, se recuperando. Na partida contra o Sport, no jogo final, na partida em que o Ceará fez em Recife, ele até já tinha sido relacionado para o jogo, estava lá no banco de reservas, não chegou a entrar, voltou agora curtindo de novo uma de lateral direito na partida em que o Ceará foi derrotado para a equipe do Vitória, mas já no segundo tempo de jogo, quando o Ceará já perdia a partida pelo placar de 2-0. Ele também falou sobre isso, admitiu que esse período no DM atrapalhou e que quem entrou na posição acabou dando conta do recado. Então, pior ainda para ele voltar a ser titular, ou seja, leva um tempo, né, para que o jogador possa voltar a ser titular na equipe. O Kaique lamentou que todo jogador que passa por aqui tem lamentado jogar sem torcida. Ele afirma que é estranho, mas diz também que acredita que os atletas precisam ultrapassar isso. Já tem a experiência da época da pandemia e isso acaba fazendo com que os atletas tenham essa memória e tem mesmo que ultrapassar esse tipo de situação. Sobre jogar na lateral direita, ele afirmou que está à disposição para ajudar, que ele não tem vaidade, ou sou o volante, vou jogar só na minha, diz que não tem esse tipo de vaidade, mas que prefere jogar mesmo na sua como volante. Aliás, toda vez que ele foi perguntado, ele respondeu exatamente a mesma coisa, que é volante, que prefere jogar como volante, mas que se aparecer uma vaga na lateral direita, obviamente, ele não vai dizer não. Um trechinho aí do Kaique, ele também admite que o Ceará não começou, né? Como não admitir, né? Que o Ceará não começou a competição como eles, atletas, gostariam e imaginavam que a equipe iria começar essa Série B. Cara, todos têm a ciência que não é um início bom, ainda mais com as peças que tem aqui dentro do elenco, né? Com os jogadores que aqui estão, nós sabemos que nós estamos devendo sim, né? E estamos trabalhando, lutando para sair dessa situação, começar a engatar uma série de vitórias aí, porque é muito importante, é um campeonato difícil, né? Ano passado, pelo Ituano, eu terminei o primeiro turno fora da zona de rebaixamento por causa de um gol, e no segundo turno, o último jogo contra o Vasco, se nós ganhamos, nós subia para a Série A. Então é um campeonato difícil, é um campeonato muito parelho, né? E se nós continuar dessa forma vai ser difícil. Agora nós temos que dar um algo a mais para poder sair dessa situação e começar a engatar a série de vitórias. Vocês ouviram aí, né? Nessa parte que o Kaique fala, o que mais me chamou a atenção foi quando ele diz o seguinte, olha, ano passado, pelo Ituano, não terminamos o primeiro turno na zona de rebaixamento por um gol, ou seja, terminou com a mesma pontuação o Ituano do time que estava na zona, mas ele ficou à frente porque tinha um gol a mais. E no final da competição, se tivéssemos vencido o Vasco, teríamos subido, ou seja, ele fala que o Ituano foi mal no primeiro turno da Série B, mas fez um segundo turno tão bom que chegou na última rodada com chance de acesso, com chance de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. É óbvio que nem ele e nem ninguém do clube tem a intenção de fazer um início de Série B tão ruim que precise de uma recuperação no segundo turno da competição, como o Ituano teve, mas não foi a recuperação que precisava-se para subir, porque o time
do Ituano não subiu, está inclusive disputando a Série B. Mas como disse o Kaique, né, chegou na última rodada, dependendo só de si de uma vitória para conseguir o acesso. Então foi uma campanha de recuperação. Com isso, talvez o Kaique quer dizer que a equipe pode se recuperar dentro da competição. Indagado sobre o time em si, o Kaique afirma que não falta vontade. Ele disse que eles estão trabalhando, inclusive o terço final, o que, segundo ele, é uma das coisas que o Barroca mais tem trabalhado. O que é o terço final? Você pega o campo de jogo e divide em 3 terços, né? Tem a parte da defesa em 3 partes iguais. A parte da defesa seria o primeiro terço, o segundo terço seria da sua intermediária defensiva, até a intermediária ofensiva do adversário. Dessa intermediária ofensiva para frente seria o terceiro terço. Portanto, o Kaique está dizendo que eles estão trabalhando muito o terceiro terço, principalmente para chegar ao gol do adversário. E acho que ele tocou no ponto, né? Se a gente já conversou sobre isso, se vocês viram meu último vídeo da coletiva do Barroca, depois da partida contra o Vitória, né? Mais um revés da equipe do Ceará, faltou ter chance de gol. O Ceará teve uma oportunidade de gol, depois dos 40 do segundo tempo, uma bola chutada a gol, né? Chutada não, foi cabeceada na verdade. A cabeçada saiu do Thiago Paiançá. Foi o arremate, a finalização no gol do Vitória, um jogo inteiro, 40 minutos, depois dos 40 do segundo tempo. Então, foi pouco. O time não está conseguindo agredir ao ponto de ter finalizações contra o adversário. Até falei que ser centroavante no time do Ceará é muito difícil, né? Não dá para culpar o Vitor Gabriel, não dá para culpar o Nicolas, a bola não chega com condição para eles marcarem os gols. E trabalhar o terço final, trabalhar a terceira parte do campo, é o que se deve fazer mesmo. Se o Barroca está fazendo isso, ele está acertando. Precisa acertar no que ele vai fazer e isso ser trazido para dentro de campo. Fazer no treino, puxar para o campo, fazer nos jogos também. Tomara que isso dê jeito, mas seria a medida correta que um treinador tomaria. Trabalhar essa posse de bola ofensiva, esses passes ofensivos, os deslocamentos ofensivos dos seus atletas nesse terceiro terço de campo. E o Kaique disse que é isso que está sendo trabalhado para que o Ceará chegue ao gol adversário. E o Kaique disse uma outra coisa que eu coloquei entre aspas para a gente entender exatamente o que ele quis dizer. O gol não está acontecendo por falta de decisões corretas nossas. E essa decisão, obviamente, que ele não está falando de vou chutar no canto direito, chuto, o goleiro está lá. Não estou colocando no canto, estou colocando no centro do gol. Não é isso. O Ceará não está chegando em condição de finalizar. Tanto que finaliza muito pouco, uma finalização contra o Vitória, como eu disse há pouco. A decisão que ele está dizendo é a decisão do passe no início da jogada ofensiva, é a decisão do passe para o arremate final. É essa decisão que está faltando. O passe que poderia virar assistência. É isso que ele está falando. Em relação à equipe do Tombense, o Kaique disse que já viu vídeos, já tem uma ideia de quem é esse adversário que o Ceará vai enfrentar e falou que acredita que o time do Tombense também vem mordido para esse jogo. Afinal de contas foi derrotado pelo Sport em casa. Então o Kaique pensa que o adversário, o Tombense, vai tentar vencer o Ceará aqui. A gente tem que lembrar de uma coisa: o Ceará entrou como um dos times a serem batidos na Série B, mas pelos resultados foram 5 jogos até agora, 2 em casa. Seu time não marcou nenhum ponto em casa, seu técnico Barroca. Seu time não marcou nenhum ponto em casa, foram só derrotas. Primeira com o Mourinho, a outra já com o Barroca. A vitória ganha, os pontos ganhos foram fora. O que é que o adversário chega aqui pensando? Eles sem torcida lá não são tão fortes assim. E quem chega sabe que o Ceará não terá torcida para essa partida. Então, o Kaique está certo. O Tombense deve vir aqui pensando, não que o Ceará seja galinha morta, acredito que não, mas que pode chegar aqui e conseguir
um bom resultado contra a equipe do Ceará. E no final o Kaique deixou uma espécie de profecia. Será que é uma profecia mesmo? Será que vai se realizar? Fala aí, Kaique. Quando começar a encaixar mesmo as vitórias, isso daí vai ser um dos destaques que vai ser comentado aí por todos. Viram aí, né? Kaique, profeta, tentando aí fazer uma profecia sobre o Ceará, ainda nessa Série B 2023. Quando começar a encaixar mesmo as vitórias, vai ser um dos destaques comentados por todos. Será que o Kaique tem razão? Bem, uma profecia do Kaique, mas que depois ele deixou claro o seguinte: quer chegar lá na frente, para essa profecia, por exemplo, se realizar? Não falou isso, claro. Você quer chegar lá na frente, quer conseguir os resultados, precisa vencer os jogos. É isso que o Ceará realmente precisa. É óbvio que eu quero também que o Ceará vença jogando bem. A gente ter boas partidas aqui para comentar, né? Olha aquele lance, olha aquela situação de gol, olha como o time tem alternativas ofensivas, mas o mais importante mesmo é sair de campo com as vitórias. O Kaique disse isso, espero que ele represente também o ponto de vista do grupo e espero que o Ceará comece a consertar as coisas, mesmo com pouco tempo que teve do jogo do Vitória para essa partida contra o Tombense, mas espero que as coisas comecem a ser consertadas e a equipe comece a ser um time temido ofensivamente, porque hoje o Ceará tem muitas dificuldades ofensivas e elas precisam ser vencidas. O Ceará precisa começar a vencer os seus jogos, principalmente jogando em casa.